graça, a paz do Senhor continue presente em nosso meio e em nossos corações. Você já deixou algum projeto por terminar? Você já começou um projeto que talvez você labutou em cima dele, planejou, organizou, mas não teve o privilégio de chegar e concluir este projeto? Com certeza, irmãos, a nossa vida ela está cheia de projetos inacabados. Muitas vezes é um livro que nós lemos pela metade, uma obra de construção por terminar, passatempos abandonados como um quebra-cabeças de 2.000 peças e nós nunca chegamos ao final, nunca montamos este quebra-cabeça. Ou pode ser até uma estação de musculação que está lá no cantinho, no depósito, completamente enferrujado. Eu, particularmente, tenho alguns esboços que nunca viraram pregações. Estão lá guardados nos meus arquivos. Às vezes 1 ponto, 2 pontos, mas nunca foram completados, nunca foram terminados. E talvez neste momento da sua vida, da minha vida, também possa ser que exista um projeto esperando para ser terminado. Nós estamos contando com a nossa disciplina, com a nossa determinação, com a nossa garra, para completar aquele projeto que está lá, precisando ser terminado. Jesus, porém, meus irmãos, ele não deixou o seu projeto inacabado. Jesus completou este projeto, ele completou o seu trabalho, ele cumpriu a sua missão. E nós vamos perceber esta verdade ao ler uma das palavras ditas por Jesus na cruz. As palavras da cruz, as palavras de Cristo na cruz, nós estamos hoje, pela graça de Deus, encerrando esta série de mensagens. Foram 7 palavras ditas por Jesus ali na cruz. E ao longo desse mês nós trabalhamos cada uma destas palavras aos domingos à noite. E hoje pela manhã nós falamos sobre a 7ª palavra. E hoje à noite nós estaremos falando sobre a 6ª palavra. Nós não seguimos uma ordem, porque o nosso propósito, na verdade, não era seguir de fato essa ordem, mas procurar encaixar dentro das realidades que nós estamos vivendo. Hoje pela manhã celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. E então trabalhamos a palavra: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, mas enfatizando que apesar da morte de Jesus, essa morte nos trouxe algumas características para tirar do nosso coração todo o medo da morte, porque Ele ressuscitou. Hoje nós comemoramos a sua ressurreição. E hoje à noite, para encerrar, nós então optamos por deixar essa palavra para terminar a nossa série de mensagens. Ela está em João capítulo 19, versículo 30. Eu peço a todos que estejam abrindo as suas Bíblias para João capítulo 19, versículo 30. João 19, verso 30. Aqueles que possuem a versão revista atualizada podem ler juntamente comigo. Uma só voz, os irmãos mesmo sentados. Podemos ler todos juntos o versículo 30 de João, capítulo 19, que nos diz assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Oremos. Amado Deus, mais uma vez te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pelas palavras que Jesus disse ali na cruz. Por esta palavra, Deus, que nós vamos estudar nesta noite.
Pedimos que esta palavra, Deus, que são palavras de vida eterna, traga aos nossos corações conforto, consolo, edificação, uma maior e melhor comunhão com o Senhor. E peço também, Senhor Deus, que pela ação milagrosa do Teu Espírito Santo, Ele esteja convertendo corações nesta noite. Que esta palavra, Deus, possa penetrar nesses corações, transformá-los por ação do Teu Espírito Santo. E que nesta noite possamos ver pessoas se rendendo aos pés da cruz. E o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você percebeu que a palavra que Jesus diz é está consumado. Na língua grega, meus irmãos, a língua que foi escrita no Antigo Testamento, no Novo Testamento, perdão, esta declaração está consumado é apenas uma palavra. No grego é a palavra tetelestai. E quando comparamos os registros do Evangelho, nós vamos descobrir que Jesus, ele gritou em voz alta, está consumado. Você deve lembrar que na mensagem retrasada nós falamos sobre o fato de que quando alguém era crucificado, o crucificado ele dava gritos, mas eram gritos de terror, de pavor, gritos de alguém revoltado que não estava aceitando aquele tipo de morte. Grito de uma pessoa angustiada, sem esperança. Mas Jesus, quando Ele grita ali na cruz, não só esta palavra, mas também, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Deus meu, por que me abandonaste? Jesus não está expressando uma revolta, uma insatisfação. Ele não está ali de uma forma em que Ele não aceita aquilo. Mas, na verdade, ele grita e ele está naquele momento terminando toda a obra que que o Pai lhe confiou para que ele fizesse. Essa sexta declaração de Jesus na cruz não foi um gemido de um homem derrotado, mas foi o grito triunfante da vitória do Filho de Deus, o nosso Salvador. Aos 33 anos, a maioria das pessoas costuma afirmar que agora é o começo. Meu pai costumava dizer que o homem ele tem que ir até os 30 anos ter toda a sua vida acertada. Ele já tem que saber o que ele é na vida, o que ele vai fazer, onde ele quer chegar. Ele falava muito de você ter seus sonhos, você ter os seus sonhos e lutar e alcançar esses sonhos. E muita gente pensa dessa forma, claro. É o começo, mas nessa mesma idade, Jesus disse, está consumado. Ele não falou, eu estou acabado, eu estou derrotado, eu sou um perdedor, mas ele disse, está consumado. As suas palavras, neste momento, não se tratavam do lamento de uma vítima vencida pelas suas circunstâncias, mas o grito de um vencedor que ali naquele momento estava exterminando todos os seus adversários. E o que mais nos surpreende, irmãos, quando nós estudamos essa palavra, é o modo em que ela foi pregada. Na língua grega, o significado dessas palavras é está consumado, permanece consumado e estará sempre consumado. Foi um fato que aconteceu no passado, mas que tem efeitos duradouros no presente e no futuro. Não foi algo que ficou restrito a 2000 anos atrás, mas quando ele diz está consumado, essa obra ela tem um valor eterno. Ela perdura por toda a eternidade. Mas o que Jesus quis dizer ao declarar está consumado? Nós pensamos apenas na obra que ele realizou. Não está errado você pensar dessa maneira, mas está consumado envolve muito mais. Primeiro que todas aquelas profecias relacionadas a Jesus no Antigo Testamento e todas as profecias que ainda se cumprirão, que estão ali em Apocalipse especialmente,
todas elas se cumpriram e vão se cumprir. Está consumado. Significa também que o sofrimento de Jesus havia chegado ao fim. Ele estava lá na glória, tendo um excelente relacionamento, como sempre teve com Deus Pai e Deus Espírito Santo. E Paulo vai nos falar em Filipenses 2 que ele se esvaziou, ele deixou a sua glória, ele veio a este mundo, assumiu a forma humana. Mesmo sendo Deus, ele também assumiu a forma humana. E a partir desse momento, do seu nascimento virginal, do seu nascimento humilde em uma manjedoura, de vir de uma família de ascendência humilde, e tantas situações que Jesus passou nesta vida, tudo isso nos mostra o seu sofrimento, que não foi restrito apenas ali na cruz. Ao declarar está consumado, Jesus também foi desprezado pelos seus. João 1:11 diz, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi desprezado não só pelo seu povo, mas também pela sua própria família. Teve um momento em que a sua família disse que Jesus estava louco, que ele estava fora de si, que ele não poderia dizer aquelas palavras. Ele foi desprezado pelos seus. Está consumado também significa que os religiosos se opunham a Jesus. Nós vemos tantos debates no livro de João, em Mateus, e ainda está consumado significa também que tanto Simão Pedro, que o negou, e os discípulos o abandonaram. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 3, ele nos diz que Jesus foi um homem desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele foi um homem de dores e sabe o que é padecer. Jesus foi um homem escarnecido, irmãos. Os soldados romanos escarneceram de Jesus. Colocaram uma capa sobre ele, uma coroa de espinhos. Cobriram os seus olhos, começaram a bater em Jesus e perguntar, profetiza-nos quem está te batendo. Jesus também estava com sede, estava em agonia. Ele chegou a ser abandonado pelo Pai ali na cruz por causa do peso dos nossos pecados. Todavia, meus irmãos, tudo isso está acabado agora. Todo o seu sofrimento ele foi único. Jesus jamais passará por isso de novo. O autor de Hebreus nos instrui dessa forma. Que uma vez que nós estamos na graça, nós não descaímos da graça, porque se nós fizermos isso, todos os dias nós vamos estar expondo Jesus à vergonha, à ignomínia. E ele só morreu uma única vez, o justo pelos injustos. Aquele que não pecou pelos pecadores. Aquele que se fez pecado por causa de cada um de nós. Foi um sofrimento único. Jesus nunca mais passará por isso, porque os seus sofrimentos, eles foram consumados. Todo o sofrimento que Jesus enfrentou ao longo da sua vida, e principalmente na cruz, foi porque ele pensou em cada um de nós. Ele pensou em nós, pecadores. Meus irmãos, não foi apenas o seu sofrimento que teve fim. Se fosse apenas isto, a sua vida e vinda a este mundo, ela não teria sentido. Quando Jesus diz está consumado, ele estava dizendo que o seu trabalho foi feito, que havia completado a sua obra e terminado o seu projeto. Tanto é que quando ele aparece depois da ressurreição, ele sobe aos céus. E o autor de Hebreus nos diz que ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Os sacerdotes, eles não sentavam. Eles entravam e ofereciam sacrifícios todos os dias para Deus. Eles não tinham esse privilégio de sentar, porque aqueles sacrifícios que eles realizavam não eram suficientes para remover os nossos pecados, e por isso eles tinham que ter esse movimento constante todos os dias.
Mas Jesus Cristo, com uma única oferta, o autor de Hebreus vai dizer, aperfeiçoou todos aqueles que nele se achegam. E por isso ele está lá, à direita do Pai, assentado, porque a sua obra foi terminada, o seu projeto foi completado. Ele não precisa repetir novamente, ele não precisa ficar todo o tempo em pé como sacerdote, mas com uma única oferta, ele nos aperfeiçoou. O que Jesus terminou, irmãos, foi o sofrimento pelo pecado. A humanidade, ela está escravizada pelo pecado. E nessa condição, ela está destinada a morrer no pecado. E para que essa humanidade ela pudesse ser livre desse cativeiro, foi preciso pagar um preço. E Deus, desde Gênesis 3 e 15, Ele vai nos mostrando isso. Quando Ele mata um cordeiro e Ele dá as peles para a vestimenta de Adão e Eva, Ele já está provendo ali um meio de salvação. Ele deixa a sua promessa em Gênesis 3 e 15, falando de um descendente. Eva, quando tem os seus filhos, ela pensa que um deles é esse descendente. Mas lá na frente, Deus ele faz essa aliança com Noé. Quando Noé sai da arca, ele oferece o sacrifício. Deus mostra lá o arco-íris, firmando a sua aliança com ele. Nunca mais iria destruir a humanidade através de um dilúvio. Nós vemos mais uma vez, quando Deus diz, olha, pega Isaac, Abraão, e vai sacrificá-lo. E ele então coloca Isaac na pedra, levanta o cutelo e vai esfaquear Isaac. O que acontece? Deus grita, não faças isso. E quando ele olha para trás, está lá um cordeiro. E são muitas e muitas referências que a gente vê na Bíblia, Deus mostrando que essa promessa ela viria se cumprir. E João Batista, aqui no capítulo 1, versículo 28, olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus então estava desde lá do Antigo Testamento e vai continuando em todo o Novo Testamento, nos mostrando isso, irmãos. Nos mostrando que era preciso que alguém viesse e pagasse o preço, um alto preço, para que a justiça de Deus ali na cruz pudesse ser satisfeita e assim pudesse resgatar, comprar de volta a cada um que crê do seu pecado e da morte, que é o salário do pecado. E o preço dessa redenção, irmãos, era um sacrifício perfeito. O preço que nenhum homem é capaz de pagar. Quando Jesus diz, está consumado, ele anunciou que o preço foi pago por completo, que não precisava mais ser repetido. Esta palavra, está consumado, também era uma palavra usada em transações financeiras. Quando alguém chegava para pagar uma dívida, quem recebia aquele valor da dívida escrevia liquidado. Era escrito ali liquidado naquele momento. Ou seja, toda a dívida foi paga. Não havia nada por pagar, não havia nenhum pagamento adicional. Nada era exigido, além daquilo que foi pago. Liquidado, neste caso, irmãos, é a palavra que melhor descreve o que Jesus fez na cruz. O preço foi pago. A sua obra foi perfeita, foi final. Jesus liquidou tudo. Ele fez a sua total expiação por cada um de nós. As nossas dívidas eram muitas. E nós não tínhamos como pagar essa dívida. Mas a partir do momento em que nós confiamos na sua obra, no seu sacrifício remidor, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós fomos comprados de volta do pecado. Nós não temos mais nenhuma pendência, irmãos. Nós não precisamos fazer nenhum tipo de pagamento adicional. Ao dizer está consumado, Jesus estava proclamando a nossa vitória.
Ele estava dando um grito de júbilo, de exultação, de um vencedor, de um campeão. Jesus não morreu, irmãos, até que estivesse seguro de que tinha realizado a sua missão. João nos diz aqui no texto que nós lemos que Jesus inclinou a cabeça. Depois Jesus rendeu o Espírito. Só que nesse versículo, nessa passagem, você vai encontrar essa expressão. E Jesus, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Por que ele fez isso? Porque só ele poderia fazer. Só ele poderia, naquele momento, ter a certeza absoluta de que toda a sua obra ela foi completa. Para você, Jesus fez todo o trabalho ou há algo inacabado que você precisa cuidar? Se você crer pela fé que a obra de Jesus na cruz te remiu dos teus pecados, então você não precisa acrescentar nada ao que ele já fez. Há certas coisas que melhoram quando acrescentamos algo. Quem ganha R$1.000, por exemplo, e aí acrescenta mais um dígito lá, né? Você passa a ganhar 10 mil. Poxa, foi muito bom, né? Melhorou muito a minha vida. Mas há coisas que, se você acrescentar algo, aquilo vai ficar insuficiente, desfigurado, sem valor. Experimente acrescentar um bloco a uma torre de blocos que o seu filho montou para estragar a obra de arte dele. Experimente colocar uma letra em um letreiro com o nome de uma cidade. As pessoas vão pensar, que cidade é essa? Que nome mais estranho. Alguém está fazendo alguma brincadeira aqui. Experimente fazer uma plástica, colocar uma orelha do lado do seu nariz. A obra acabada de Cristo é assim, irmãos. Acrescentar algo a ela é desfigurá-la, é arruiná-la, é destruí-la. Não há nada que você possa acrescentar ao que é perfeito, ao que é de valor eterno, ao pagamento único, eficaz que Jesus fez na cruz pelo teu pecado. Não há com isso penitência. Não há rezas, não há nenhuma obra ou trabalho, nenhuma peregrinação, nenhum sofrimento, nada que possa suportar para expiar a sua culpa diante de Deus. O único meio que pode ser eficaz para isso é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz por você. Lá no Ceará, cadê o irmão Neto? Lá fora, né? Ele conhece muito bem a Terra Santa. Ele mesmo diz que é a Terra Santa, né? O Ceará. Lá existe uma estátua do Padre Cícero ali no horto, e um pouco mais à frente, 1 quilômetro de distância, existe a Pedra do Pecado. E as pessoas caminham até ali, e essa pedra, ela tem uma fenda no meio. E as pessoas creem cegamente que se elas passarem por aquela pedra, todos os seus pecados serão perdoados. Ela será purificada ao passar pelo outro lado da pedra. Agora o problema é que é muito estreito. É uma brecha bem estreita, você tem que passar de lado, assim. Quem tivesse um pouco mais, né? Difícil, né? Como é que vai passar por lá? Mas, irmãos, brincadeiras à parte, isso é mais uma forma de desviar as pessoas do único meio que é capaz de purificar as suas almas, de limpar os seus pecados, de regenerar um novo coração. Isso é mais um meio de afastar as pessoas do único meio capaz de lhes dar o perdão, a salvação, a vida eterna.
Não há outro meio. Quando Jesus disse está consumado, ele quis dizer exatamente isso. Ele quis dizer que havia pago completamente o preço para libertar da escravidão do pecado. Por isso, qualquer tentativa humana de pagar pelos seus próprios pecados, e isso aqui é muito sério que eu vou dizer, irmãos, qualquer tentativa humana de pagar pelos seus próprios pecados é negar que Jesus realmente pagou todo o preço do pecado. Tentar fazer alguma coisa a fim de obter o favor divino, a sua própria salvação, é tornar Jesus um mentiroso e dizer que a sua obra é insuficiente para salvar. Se você tenta pagar pelos seus próprios pecados, você nunca terminará de fazer esses pagamentos. Nunca. Você será um eterno devedor. Porque algo infinito, que é o pecado, só é pago com algo infinito, o sangue de Jesus Cristo. Portanto, o que um homem pecador precisa para liquidar a sua dívida é se encontrar com Jesus na cruz. Não aquele Jesus que ainda está pregado lá, não é esse. Mas é o Jesus que morreu ali, foi sepultado, mas ele ressurgiu, está sentado à direita de Deus intercedendo por nós. É esse Jesus que você precisa se encontrar. E você precisa se encontrar o mais breve possível. A nossa vida aqui, como eu falei pela manhã, ela é muito breve. Ela é muito frágil. Ela é muito simples. Há urgência nisso. Você encontrar-se com Jesus agora, na cruz. E se você fizer isso pela fé, Ele vai te salvar e te salva agora. Nesse mesmo momento, os teus pecados são perdoados, você recebe um novo coração, o seu nome é escrito no livro da vida e você pode ter a certeza da vida eterna ao seu lado. E você nunca perde essa salvação. Só Ele pode liquidar de uma única vez a dívida que todo homem pecador tem com Deus Santo. 1 Timóteo 2,5 diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não existem outros meios, não existem outras possibilidades, não há outros caminhos, não há outros intercessores, não existem outras obras. Por mais que muitas pessoas hoje que são adoradas, são veneradas, elas tiveram boas intenções, mas se essas pessoas não tiverem se arrependido, elas estão nesse momento no inferno e estão levando milhares juntamente com elas. Porque o único meio de salvação é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Não há outra possibilidade. Jesus não deixou outras alternativas. Ele é a única, a exclusiva alternativa para a sua salvação. Tudo que você precisa é se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus pecados e crer pela fé somente que a obra de Cristo na cruz ela foi consumada. Por isso, os seus pecados foram completamente perdoados. A obra que Jesus fez, ela está consumada. Ele disse, está consumado. Mas para que a sua missão perfeita seja aplicada à sua vida, volto a dizer, é preciso arrependimento e é preciso crer pela fé somente. Alguém entre nós que entende isso, que realmente percebeu que você já tentou de tudo, que você está fechado, você não consegue sair dessa situação, mas hoje percebeu que há essa esperança em Cristo Jesus, você entendeu isso através dessas palavras que Jesus disse, está consumado. E você reconhece que é um pecador, sim, que precisa de arrependimento, que tudo que você fez não foi capaz de te livrar da culpa pelos teus pecados. Mas você encontrou em Cristo aquele que pode sim fazer isso por você e já fez. Você entende isso?
Você quer dar esse passo de fé? Você quer crer? Quer realmente confiar em Jesus e entregar a sua vida a Ele? Ele está vivo, Ele ressuscitou. Os outros estão lá suas sepulturas, estão lá os seus nomes. Mas Jesus Cristo, o túmulo está vazio. Ele está vivo. E essa esperança da vida eterna que Ele nos dá, Ele quer dar a você nessa noite. Basta que você se arrependa e creia pela fé somente. É isso que Ele espera, que você creia. Ele fez tudo por você. Tudo está consumado. Nada você precisa fazer, a não ser reconhecer que é um pecador, se arrepender e crer pela fé. Se alguém entre nós deseja abraçar esse Cristo vivo, que morreu pelos seus pecados, que entregou a sua vida por você, derramando seu sangue precioso, se alguém entre nós que tem esse desejo de entregar a vida a Jesus, você pode fazer isso de maneira bem simples, que é só você confessar: eu quero nesta noite entregar minha vida a Jesus, eu quero confiar nele de todo o coração como meu Senhor e Salvador. Você só precisa crer, você só precisa dizer: eu quero. Então, se você quiser levantar sua mão, se você quiser ficar em pé, se você depois quiser falar comigo ou com alguns dos diáconos, dizendo: eu quero, pastor, crer nesse Cristo vivo que me dá esperança. Você só precisa disso. Não precisa fazer mais nada, porque Ele já fez tudo por você. Está consumado. Basta que você creia. E eu espero que, ao sair por aquela porta hoje à noite, você não desperdice essa oportunidade. Você confia em Jesus. Você creia nele. A nossa vida, como eu disse, é muito simples, muito frágil. Mas Jesus, Ele está te dando a esperança. A esperança de você viver, além dessa vida, desfrutando de um lugar de paz, de um lugar onde não há dor, pranto, tristeza, sofrimento, ansiedade, angústia. Um lugar maravilhoso que a Bíblia chama de céu. Mas para chegar lá, o único caminho é Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou, está vivo, com a sua obra completada, pois Ele disse: está consumado. Que o Senhor coloque essa palavra em nossos corações. Amém? Obrigado, meu Deus, por chegarmos ao final desta série de mensagens baseada nas palavras que o seu Filho amado disse ali na cruz. Te agradecemos, ó Deus, porque em cada uma delas nós encontramos palavras de vida eterna, palavras de conforto, de consolo, de edificação, de salvação, palavras que nos dão esperança. Ó Senhor, ajuda-nos a estarmos com a nossa fé sempre firme na obra redentora de Cristo. Que nós vivamos, ó Deus, sempre confiados nesta obra, não dependendo de nós, dos nossos esforços, ou de qualquer outro meio, mas apenas de Cristo, o único meio perfeito, eficaz, de valor eterno para a nossa salvação, Senhor. Ó Deus, que nós possamos continuar vivendo pela graça de Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, fortalecendo-nos nela, vivendo dia após dia, confiando não em nossos méritos, Senhor, mas nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa a tua igreja aqui neste dia. Obrigado, Deus, por todos que estão aqui. Que o Evangelho, ó Deus, que foi plantado em seus corações, produza nos que já entregaram a vida a Jesus mais santidade, mais amor por Jesus, pela sua obra, mais dedicação no serviço fiel.
para aqueles, ó Deus, que estão entre nós, que ainda não tomaram essa decisão. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia dessas vidas e que elas possam, Senhor, um dia reconhecer que apenas em Jesus Cristo há salvação. Que em nome dele é que nós oramos, agradecendo e suplicando essas bênçãos. Amém. Amém.